Acorda pra vida! E aí, gente? Estamos aqui ao vivo no nosso encontro nesse domingo maravilhoso, dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo de Deus age sobre nós. Boa noite! Geralmente eu dou bom dia para vocês, né? E hoje uma boa noite! E quantos de vocês estão aí nesse domingo à noite com aquela sensação que a gente chama de síndrome do fantástico? Vai aproximando a noite, chegando a segunda-feira e você fica com aquela sensação de angústia, de depressão, de tristeza. Será que é assim? Eu sou Adriana Schmidt, psicoterapeuta, pós-graduada em psicologia analítica. Estou terminando aí a pós de psicologia positiva, que é a ciência que foca no estudo da felicidade e do bem-estar. Se a gente parar para pensar, quando a gente olha a psicologia tradicional, muitas vezes é focada na doença, nas psicopatologias. E quando a gente fala de psicologia positiva, a gente estuda muito mais a ciência da felicidade, do bem-estar, da autorrealização, e muito menos as doenças e as psicopatologias. Boa noite, Charlene, Valéria, Samojin, Camila, Sandrina, Rosane, Dona Lúcia. Dona Lúcia, seu bolo tava uma delícia. Vilma, Cláudio, Rosângela, Nilza Crispiano. Gente, vão compartilhando esse nosso encontro aqui com o maior número de pessoas. Vai ali no aviãozinho e eu vou fazer isso com vocês. Vamos ver quantas pessoas aqui estão online para a gente compartilhar. Deixa eu ver quantas pessoas estão online para a gente compartilhar. Nossa, como tem gente online nessa hora. De manhã eu entro, daí eu vou encaminhar a nossa live. Quase não tem ninguém online. Agora sim tá cheio. Mandei para 10 pessoas. Boa noite, Cláudio. Sejam todos bem-vindos. Hoje, boa noite, Catita, boa noite, Hilda, boa noite, Jandira. Vão encaminhando. Eu não anunciei o sorteado de hoje. Eu vou fazer o sorteio assim que eu terminar a live, dos comentários da live de ontem. A cada live eu vou sortear um resumo do DNA online que eu vou enviar para o WhatsApp do ganhador, tá? Então, todas as lives serão premiadas. Para participar da premiação, você vai fazer um comentário, compartilhar no teu story e marcar umas 5 pessoas especiais. Daí você já vai estar participando do sorteio do DNA ao vivo, tá? Ao vivo não, online. Gente, hoje à tarde, hoje foi um dia em que almoçou aqui em casa os meus pais, a minha sogra. E nós fizemos uma tainha assada, recheada, que tava uma delícia, tava muito gostosa. O meu marido preparou tudo com muito amor e carinho. E durante a tarde, eu falei assim, Deus, o que você quer que eu fale na live hoje à noite? Porque a gente sabe que isso aqui não é apenas uma live, é um movimento. Movimento acorda para a vida, onde nós ajudamos pessoas do mundo inteiro a acordar para a vida, a despertarem do modo automático e a saírem
do modo distração, onde você faz milhares de coisas ao mesmo tempo, e ativarem o modo criação, o modo consciência, onde você deixa de ouvir a voz da cabeça, onde você deixa de ouvir esses pensamentos que não param um instante e começa a ouvir a voz do coração, a voz de Deus, onde você transcende o teu pensamento. Quando você acha que você é o seu pensamento, você se identifica com ele de tal forma que você vai criando a tua realidade de acordo com o pensamento. E como isso acontece na prática? Você pensa algo, em poucos segundos aquele pensamento gera uma química que cai na tua corrente sanguínea, gerando o bem-estar ou o mal-estar. Mas você está dizendo que o meu mal-estar e o meu bem-estar é criado por mim? Sim. Vamos supor que você tem que fazer determinada coisa amanhã, só que você julga que aquela coisa que você vai fazer não é legal, que aquilo que você vai fazer é difícil, que aquilo que você vai fazer é ruim, é dificultoso. Você interpreta aquilo como algo negativo. Quando você interpreta como algo de negativo, o seu corpo já vai criar uma reação química de insatisfação. Então, o teu pensamento outorga a emoção, que ela é voluntária, acontece. Você pensou uma coisa, na hora você já sente no corpo, e depois o que tu guarda daquilo vira um sentimento. Mas a gente vai explicar isso detalhadamente, tá? Eu vou te pedir que tu faça um print da tela, coloque no teu story e escreva #AcordaPraVida, @AdrianaEschmidt. Esse aqui não é só uma live, é um movimento para despertar as pessoas, para saírem do modo automático e entrarem em modo presença, em modo consciência, onde você vai deixar de ouvir a voz da cabeça para conseguir ouvir a voz de Deus, a voz do Criador se manifestando na criatura. Porque ele se manifesta, gente, entre o lapso, entre um pensamento e o outro, tem um espacinho ali. Aquele instante de consciência, aquilo passa a ser o teu observar. Porque a gente tem 7.200 pensamentos por dia, a ciência já comprova. Só que o pensamento tá ali, ele não para. Só que quando a gente se conecta com ele ali de tal forma, se identifica, você passa a ser o seu pensamento. Boa noite, Stephanie, boa noite, Lu, boa noite, Padre Ivan. Hoje a gente foi na missa lá do seu irmão, porque é mais perto da casa da minha sogra, né? Senão a gente sempre ia lá na São Francisco. Boa noite, Helenice, boa noite, Vânia, boa noite, Jorge, boa noite, Ana Carolina, Elton, Cláudio, Salete, Fabiana, Josi, Gisele, Magda, boa noite a todos. Gente, hoje à tarde, quando meus pais saíram aqui de casa, eu fui orar e pedir para Deus o que eu deveria falar no nosso encontro de hoje. E eu abri a Bíblia em Isaías 29. A passagem, ela fala sobre algo muito profundo. E ela começa assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios,
mas o coração está longe de mim. Deixa eu ver exatamente aqui, porque eu anotei. Esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim. E o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. O que isso tem relação com os nossos encontros ao vivo todos os dias aqui no Instagram? Apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. O que significa rotineiro? Modo automático. Modo automático. É quando você faz as coisas, gente, a gente acorda todo dia da mesma forma, escova o dente das mesmas formas, toma café da mesma forma, e nós nos esquecemos de algo sagrado. E quando a gente esquece desse algo sagrado, gente, vai compartilhando ali no aviãozinho, porque o que a gente está trazendo hoje aqui é transformador. E quando a gente está diante de algo transformador, a gente não só transforma a nossa vida, mas das pessoas que amamos também. Sabe quando você vai num lugar e você gosta tanto daquilo que você está vendo, ouvindo, e aquilo está transformando a tua vida, que você quer levar outras pessoas? Quando você tem uma experiência com algo, você quer que outras pessoas tenham também. Então a gente acorda de manhã e a gente faz as coisas em modo automático. Escova os dentes da mesma forma, corre, e a gente acha que está esquecido, a gente acha que está com ansiedade. Na verdade, a gente está em modo automático. E no modo automático, no modo rotineiro, você não consegue sentir o Criador agindo na criatura, o divino se manifestando no terreno. Porque você pode tomar café da manhã de qualquer forma, mas você pode tomar o café da manhã de forma sagrada. E o que é sagrado? Sagrado, pela etimologia da palavra, é aquilo que traz sentido à vida. E todos os dias eu ouço no consultório: Adri, a minha vida está sem sentido. E a gente fica buscando fora aquilo que nós só podemos encontrar aqui dentro. E nesse mundo acelerado, incessante, com milhares de pensamentos que congestionam a nossa vida, a gente se identifica com esses pensamentos e passa a não perceber a vida e muito menos as pessoas que estão ao nosso redor. O que você vai levar daqui quando você não estiver mais aqui? Gente, isso aqui não é uma live desmotivadora. Mas, Adri, então eu não devo ter ambição na vida? Sim, você deve ter ambição. Você deve agir com um esforço organizado para que você consiga fazer tudo o que for preciso. E, aliás, adulto faz o que precisa ser feito e criança faz o que quer. Então, se você é adulto e tem algo para fazer e realizar, acorda para a vida. Faz. E além de fazer, e isso aqui é extremamente importante, pega um caderninho, gente, vai anotando, porque esses nossos encontros aqui são encontros que é para te tirar daqui e te levar para cá.
É para te tirar de um patamar e te levar para cá. Porque a vida que você tem hoje é a vida que você criou. Mas André, mas olha só o que aconteceu comigo. O meu pai, a minha mãe, a minha tio, o padre da minha igreja, o pastor, olha o que ele fez comigo. Não importa. Você não é o que fizeram com você. Você é aquilo que você faz disso. E quando a gente entende isso, a gente deixa de ser vítima do mundo e passa a agir, a fazer o que precisa ser feito, parando de se desculpar, de ser vítima do mundo. E tem uma coisa que é muito importante e que talvez, se você entender isso hoje, seja um divisor de águas na sua vida. Presta atenção. O fato, ele é. Aconteceu um fato. Por exemplo, furou o pneu do seu carro. Isso é um fato. A história que você conta sobre esse fato, que é a sua interpretação, é o que vai fazer com que este fato seja positivo ou negativo. E é esta historinha que tu conta que vai criar o teu mal-estar ou o teu bem-estar em relação à vida. Mas inicia na fisiologia interna sua. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava no consultório um dia, faz um bom tempo. Eu tinha começado a atender às 8 da manhã. Era 12:25. Eu estava cansada, eu havia atendido vários pacientes e eu tinha uma reunião em uma empresa que eu presto consultoria. A reunião era 1:30. O que a voz da cabeça começou a falar? A voz da cabeça, gente, são os pensamentos. Começou a falar assim: Adri, você tá cansada, vai para casa descansar, desmarca a reunião, marca para outro dia. Você não precisa ir lá hoje, Adri, você consegue desmarcar, você tá cansada. E quando eu pensava isso, e quando eu me identificava com esse pensamento, eu já começava a criar no meu corpo a realidade fisiológica daquele sentimento. Eu já me sentia cansada, com mal-estar, com pouca energia, porque eu estava julgando que ali estava sendo muito pesado para mim, que eu já tinha trabalhado demais, porque eu estava cansada, porque eram casos pesados, casos difíceis. Só que daí, olha só, no momento que entre um pensamento e outro tem um pequeno instante, é 1/1000 de segundo, que é a nossa consciência. E naquele instante a minha consciência falou assim: poxa, quanto tempo você passou na frente dessa empresa e você dizia assim, ó, um dia eu vou ser consultora aqui e hoje você é consultora nessa empresa e você, ao pensar que você vai para lá, você está interpretando como se você estivesse cansada e ir para lá é uma oportunidade. E no momento que eu começo a pensar que ir para aquela reunião era uma oportunidade de vida e eu comecei a me sentir grata por aquilo, sabe o que aconteceu com o meu corpo? Toda aquela falta de energia, aquela preguiça, aquele desânimo ali instantâneo foi embora, assim ó, instantaneamente. Ficou claro isso para vocês, gente? Escreve aqui nos comentários. Ficou claro isso para vocês? Então assim, ó, eu vou trazer um outro exemplo para vocês. Tinha uma moça, o nome dela era Carolina.
A Carolina, ela teve que apresentar um trabalho na escola, tá? Na pós-graduação, na universidade. Só que o dia que ela foi apresentar esse trabalho na pós-graduação, ela estava muito nervosa. Ela estava suando frio, a pupila estava dilatada, ela estava muito nervosa. E ela interpretou aquele nervosismo como ansiedade. Ela dizia para ela mesma: eu estou ansiosa, meu Deus, hoje é o dia que eu tenho que apresentar o meu trabalho e eu estou ansiosa. Aí o que aconteceu? Na hora que ela foi apresentar o trabalho, ela tremia assim, ó, igual vara verde. Ela tinha interpretado aquele momento com ansiedade, porque ela tinha dificuldade de falar em público. Ela tinha dificuldade de falar diante de pessoas. Quem aqui tem dificuldade de falar em público? Escreve eu. Quem aqui tem dificuldade de falar em público, dar palestras, apresentar trabalhos? Alguém aqui tem dificuldade? A Sli disse que sim. Nilza disse que sim. A Charlene disse que sim. Vocês sabem de onde nasce essa dificuldade de falar em público? Vocês imaginam de onde é? Deixa eu terminar a história, depois eu já conto para vocês. Aí o que aconteceu? No momento que ela foi apresentar o trabalho, ela estava nervosa, ela estava suando frio, porque quando ela julga que ela estava ansiosa e quando ela começa... Porque assim, ó, nós temos um app é um aplicativo que nos foi instalado. Isso é só uma analogia para que a gente entenda, tá? Nós temos aqui um programa que se chama Programa de Sobrevivência. Todo mundo tem. Eu tenho, a Vera, a Charlene, a Sli, todo mundo que está na live aqui tem esse programa de sobrevivência. Dentro desse programa... Ai, Hilda, que pena, meu amor. Mas você tá ouvindo, né? Tá conseguindo ouvir, né? Dentro desse nosso programa, desse programa de sobrevivência, nós temos um radar. Imagina que tem um radar aqui dentro e ele fica o tempo todo detectando as possíveis ameaças. E essas ameaças, elas giram em torno dos 3 maiores medos da humanidade. Alguém sabe? Meu, gente, tô com coceira no olho. Alguém sabe quais são os 3 maiores medos da humanidade? Escreve aqui nos comentários para mim. Quais são os 3 maiores medos da humanidade? Os 3 maiores medos da humanidade: medo de morrer, que entra o medo de sofrer, medo de passar necessidade e medo de perder quem a gente ama. Então, medo de morrer, que entra doenças, sofrimento, medo de passar necessidade, que daí entra vergonha, entra a necessidade de ter uma imagem preservada, e o medo de perder quem a gente ama. Vocês imaginam que esse é os 3 maiores medos da humanidade? Então, aqui a nossa glândula amigdala, que é a nossa central telefônica, ela fica o tempo todo detectando possíveis ameaças. No momento que a Carolina estava lá, pensando que ela iria ter que apresentar o trabalho, o que o corpo dela faz? Ele liga o sistema de sobrevivência. Esse nosso sistema, ele é ativado toda vez que nós estamos em uma ameaça real ou uma ameaça só psicológica, ativado pelo medo psicológico. Então, uma ameaça real, por exemplo, uma cobra aqui na sala. Uma ameaça imaginária, por exemplo, é você estar com uma pessoa doente na família e você não quer perder aquela pessoa de jeito nenhum. A gente não quer
perder quem a gente ama, mas em outro momento a gente vai falar sobre isso, que é a posse, tá? A gente vai abrir um encontro aqui na nossa sequência de encontros, Acorda pra Vida, que são 300 encontros a princípio, depois a gente vai escalar, não todos os dias, mas a princípio são todos os dias os nossos encontros aqui, e a gente vai falar sobre luto, sobre perda, sobre doenças, sobre perder quem nós amamos. A gente vai ter um momento que nós vamos falar sobre isso. Então, no momento que a Carolina estava diante daquela ameaça que para ela era uma ameaça psicológica, porque quando isso, Rio, do medo psicológico e o medo físico, o medo real, né? Então, quando ela imaginou que ela tinha que apresentar o trabalho, o que o nosso sistema, o nosso programa de sobrevivência faz? E não é só quando vai apresentar o trabalho, quando vai viajar, quando vai mudar de emprego, quando você tá num lugar e você tem que mudar de posicionamento dentro de uma sala, por exemplo. Quando você vai fazer qualquer coisa que tem algum aspecto de novo, aí ele dispara esse sistema, que é o de luta e fuga. Então a pupila dilata, o sangue vai para as extremidades, há bastante produção de cortisol, por isso que a gente treme, o corpo treme, porque a quantidade de cortisol é tão grande aqui no cardíaco que o corpo treme para dissolver esse cortisol no corpo em todo, para que a gente não morra. Gente, olha como é interessante o sistema de preservação do corpo, né? Até o nosso tremor é o corpo nos protegendo. Daí a Caroline, só de pensar que ela ia apresentar, ela ficou nervosa, ela ficou ansiosa, e o corpo ela começou a sentir aquele mal-estar todo. Daí ela foi lá, apresentou, e daí antes dela apresentar, a mente falava, e se te der um branco? E se eles rirem de você? E se? Quem que já passou por isso, gente? 80% do nosso sofrimento vem das possibilidades que a gente fica pensando, das historinhas que nós criamos para as coisas que nós temos que fazer efetivamente. Vamos supor que você tem que falar com o seu chefe. Ou vamos supor que você tem que falar algo para o seu marido, para sua filha, para sua mãe, para o seu irmão, para qualquer pessoa, que é algo que você interpretou como sendo algo difícil. Eu quero que você entenda que toda interpretação ela é um julgamento. Adri, mas isso que eu vou falar é difícil. Você tá julgando que é difícil. E se você julgou que é difícil, o seu corpo entende que é difícil e já vai criar toda uma reação fisiológica, uma emoção decorrente da interpretação que você deu para aquilo. Você entende? Aí quando a Caroline foi apresentar, não era nada daquilo que ela sofreu uma semana antes, gente. Ela ficou uma semana sofrendo para em meia hora apresentar com maestria. Esse é o exemplo 1 da Caroline. Essa mesma Caroline, ela conheceu o Ricardo. Ela conheceu o Ricardo num aplicativo de relacionamento, no Tinder. Ela conheceu o Ricardo. Aí ela conheceu o Ricardo e ela estava falando com o Ricardo um tempão, uns 6 meses, 1 ano falando com o Ricardo. E ela achava que estava apaixonada pelo Ricardo. E daí ela marcou um café com o Ricardo no shopping. E o dia que ela foi pro café com o Ricardo, ela tava com as mãos trêmulas, suando frio, com a pupila dilatada,
Os sintomas que ela estava sentindo não eram os mesmos do dia da apresentação do trabalho na faculdade? Sim ou não? Não eram os mesmos? Só que no momento que ela sentiu tudo aquilo, porque ela ia se encontrar com o Ricardo, ela falou assim: eu devo estar apaixonada. Ela interpretou aquilo tudo como uma paixão. Como uma paixão. Na hora que ela interpreta que é uma paixão, sabe o que o corpo faz? Ele produz a reação química no corpo dela, só que com uma diferença. Ó, os sintomas eram iguais, não eram? A mão trêmula, suando frio, pupila dilatada, coração acelerado. Só que quando ela foi tomar o café com o Ricardo, ela interpretou aquilo como era uma paixão, e daí o corpo dela se encheu de ocitocina, dopamina e serotonina, hormônios do bem, enquanto na apresentação ela ficou passando mal. Então, gente, essa história, ela tá escrita num livro que eu li. E assim, gente, é tão importante você ficar atento à interpretação que você dá para as coisas. Porque é a interpretação que vai gerar o bem-estar ou o mal-estar no seu corpo. Então sai por aí julgando tudo como algo negativo, ruim, ó vida, ó céus, ó azar, tudo acontece comigo, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Já aconteceu isso com vocês? Sim, Hilda. A ansiedade, ela é um medo inespecífico. Ela não tem roupagem, ela não tem cara. Quando ela é transferida para o prato, ela se torna compulsão alimentar. Quando ela é transferida para o medo do medo, ela se torna síndrome do pânico. Aliás, eu tenho um curso, gente, que ele tá por uma bagatela, um valor ilusório. Acho que ele equivale a umas 6, 7, 8 terapias, e ele tá ali na bio, que é o Ansiedade Zero, que custa apenas R$80. Se você estiver passando por crises de ansiedade, eu acho importante você fazer esse curso, mas está ali na minha bio. Então, assim, no momento que você interpreta, furou o pneu do carro, e você interpreta aquilo como algo ruim, algo péssimo, você já vai começar a se sentir vítima do mundo, vai se sentir coitada, e tudo vai de mal a pior. Se você, por exemplo, sai de casa, você acorda atrasada, você bate o dedinho na mesa, e daí você já fala um palavrão. Daí você sai de casa atrasada, o carro corta a tua frente, aí fura o pneu do carro. Já imaginou uma cena assim? Porque você acordou, você tá no modo automático, você não presta muita atenção nas coisas. E quanto menos você presta atenção, mais você corre o risco de coisas ruins acontecerem com você. De pseudo ruins, né? Porque em tudo que nos acontece, sempre há uma pedagogia divina, um ensinamento. Então eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Eu não sei a dor que você está tendo, eu não sei qual é o desafio que você está vivendo na sua vida hoje. E não é o porquê, é o para que eu estou vivendo isso. Enquanto a gente não aprender o que precisa ser aprendido, talvez a gente repita os ciclos na nossa vida. É como na escola. Quando a gente não
não aprendia algo, a gente refazia a prova. E mais uma vez, até a gente passar de ano. Então, se os ciclos estão se repetindo na sua vida, o que você ainda não aprendeu que precisa ser aprendido? Boa noite, Débora querida. Então, o que você não aprendeu que ainda precisa ser aprendido? Gente, esse aqui é um movimento. Acorda para a vida. É uma missão que Deus colocou no meu coração para ajudar milhares de pessoas a despertarem para quem realmente são. Você não veio só para pagar conta, para acordar, para dormir, para comprar. Você está aqui para a realização do divino. Permitir que o divino haja, que o Criador haja através da criatura. E para isso você precisa ampliar o seu grau de consciência, para você começar a viver o céu aqui. Em modo automático a vida é um inferno. Em modo automático você se torna e é reativo o tempo todo. Em modo automático você se torna esquecido, esquecida, endividado, reativo, reativa. Em modo automático você é vítima do mundo e das pessoas. Em modo automático você compra por compulsão. Em modo automático você corre o tempo todo. Você não aprecia a vida. Você não tem tempo para contemplar uma flor. Você não tem tempo para contemplar o pôr do sol, para brincar com teu filho. Você está sempre ocupado com aquilo que rouba o teu estado de presença. Em modo consciência, que é o modo criação, é onde você está diante do Criador agindo na criatura. Você começa a desacelerar e daí você multiplica a tua produtividade. Você para de ouvir as vozes da cabeça e começa a ouvir a voz de Deus que se revela naqueles instantes, naquelas pequenas coisas. E você passa a sentir o milagre da vida que acontece dentro de ti. Porque quando a gente está em modo automático, a gente foca naquilo que nos falta e não naquilo que temos. Quando a gente está em modo automático, a gente foca nos defeitos do outro e não nas qualidades desse outro. Quando a gente está em modo automático, a gente olha para o marido e só vê os defeitos. A gente olha para casa e só vê a bagunça. A gente olha para a mãe, para o pai, para a sogra, para o filho e só vê aquilo que está errado. A gente olha para o mundo e só vê as injustiças, só vê aquilo que não está legal. Mas quando você está em modo presença, em modo essência, você começa a ver milagres em todas as coisas, mas principalmente dentro de você. Você começa a sentir a vida que emerge através de ti, através do teu sentir, do teu falar, do teu viver. E tem uma música que eu acho linda e que quando eu era criança eu ouvia muito. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,
viver o que Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. E ao chegar no fim do dia, eu me sentiria muito mais feliz. Se você vive focando naquilo que te falta, mais disso ser-te-á dado. E essa é uma frase bíblica. Aquele que muito tem, o muito que você tem, mais te será dado. O pouco que você tem, o pouco lhe será tirado. O que você tem muito? Reclamação? Ansiedade? Vitimismo? Ser-te-á dado muito mais que isso. E acho que a frase, gente, eu tenho ela anotada aqui, a frase, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Olha como Deus é maravilhoso, eu abro o livro exatamente na frase que eu quero falar para vocês. Pois a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25. Pois a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Adri, eu estou em modo automático? Vamos fazer um teste rápido? Você mais reclama ou agradece? O que reclama está em modo automático. O que agradece não é agradecer de boca para fora, é o transbordar de gratidão. Você está reativo ou reflexivo? Reativo é bateu, levou. Reflexivo, você pensa antes de falar e antes de agir. Você está esquecido, esquece de tudo. Só não esquece da cabeça porque está grudada. Modo automático. Você vive endividado, endividada, modo automático. Por quê? Porque quando a gente está endividado, endividada, a gente está sempre comprando coisa para preencher um vazio que o modo automático traz. Porque se a gente está em modo automático, a gente está em angústia constante. Para preencher essa angústia, você precisa de uma coisinha. Só que essa coisinha que você comprou, você pagou com tempo de vida. E ela vai te dar 20 minutos de dopamina. Que daí depois vai acabar essa dopamina, que é esse prazer, e você vai precisar comprar uma outra coisa para continuar esse ciclo viciante dopaminérgico, que é incessante. Mas quando você sai desse modo automático, quando você começa a ampliar o teu nível de consciência, observar o porquê e o para quê das coisas, o que te movimenta, o que te faz acordar, o que te faz viver, o que te faz sentir, por que eu estou aqui? Você começa a se questionar mais. E a explicação, gente, de todas essas coisas, esse desacelerar, renuncia-te a ti mesmo. Essa é uma frase de Jesus, renuncia aquilo que tu pensa que é. Todas essas coisas, todas essas respostas não estão na nossa mente. Elas estão no nosso estado de ser. E nesse silêncio, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto e o teu Pai que está em secreto te ouvirá. Vamos ver as perguntas aqui de vocês hoje. Podem escrever as perguntas que eu vou começar a responder agora. Eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês. Eu poderia ficar aqui umas 10 horas falando sem parar. Mas já foram 26 horas de live, estão todas no nosso canal do YouTube. São 26 encontros ao vivo. É bastante tempo, né, gente? Vamos lá, vamos para as perguntas. Josi, Heloísa, muito boa noite. Aldan,
Eu ainda sou reativa com os filhos. Se é reativa, Hilda, com os filhos, os teus filhos têm que idade, Hilda? Os dons que usamos, dar a mesma coisa que receber. Vamos ver aqui, dar a mesma coisa que receber, muito mais feliz, emocionante. Adri, você é luz em nossas vidas, amar como Jesus, me emociono demais, o modo automático é o falso eu. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, Hilda. Adriana, essas emoções a gente aprende. Adriana, mas essas emoções a gente aprende quando acontece sem entender de nada. Eu não entendi, Hilda, a tua pergunta. Assim, ó, as emoções, gente, elas são um resultado, ela é a química do pensamento. Ela é um resultado daquilo que a gente pensa. Tá ali, tá no corpo, é voluntário, acontece. Se você chegar em casa, você tá entrando com o teu carro na tua casa e você escuta a pisada de um pé de alguém pisando na folha seca, tá à noite, tá escuro e você não consegue enxergar, o que que acontece? Você vai sentir um medo muito forte que vai tomar conta de você. Não é assim? Aquele medo é real. Só que existe um medo psicológico que está só dentro da nossa cabeça. Lembra que eu falo para vocês nos nossos encontros que muitas vezes a gente está fugindo de um leão e esse leão está só dentro da nossa cabeça? Então vamos supor que você trabalha numa empresa, você tem um cargo, você trabalha num setor e o seu chefe fala assim, Isa, a partir de amanhã você vai trabalhar, vai sair do setor A e vai para o setor B. Naquela noite pode ser que ela fique ansiosa, que ela não durma, porque ela vai ir para um lugar desconhecido. Então a mente, ela traz o medo e a ansiedade toda vez que nós vamos fazer algo novo e desconhecido também. Exemplo, a ansiedade eu a conheci quando fiquei ansiosa. Sim. E assim, né, um outro aspecto, tudo que a mãe sente passa quimicamente para o feto também. Então, se a gente aí tem uma mãe extremamente ansiosa e acaba passando isso na gestação para o feto através do cordão umbilical, tem esse aspecto também. E a gente já nasce aí com essa predisposição de ansiedade. E todas essas emoções, Hilda, que tu perguntou se a gente aprende, na verdade o corpo ele aprende por repetição. Se uma vez se você, por exemplo, se preocupa demais hoje, amanhã, depois da manhã, você acaba ficando viciada em preocupação. Então você pode não ter nada para se preocupar, mas como você está viciada em preocupação, aí você tá lá de boa, num hotel, com o maridão, tá tudo certo, você vai arranjar uma coisa para se preocupar, para dar o alimento para o teu corpo da preocupação. Quando a gente começa a fazer o protocolo da ansiedade no consultório, que tem no curso Ansiedade Zero, ali no link da bio, na primeira semana, nos primeiros 20 dias, como a gente entra com exercícios físicos, mentais, espirituais, nos primeiros 20 dias a pessoa sonha, tem muito pesadelo. Por quê? Porque quando ela estava ali naquele pique de ansiedade, ela estava dando para o corpo o alimento do vício dela, que era a ansiedade. A partir do momento que ela começa a ter consciência, começa a desacelerar e a praticar os exercícios do aqui e agora, a respiração direcionada para criar essa calmaria interior,
Aí o que que acontece? Durante o dia tá tudo bem. Quando ela vai dormir, o corpo lança um pesadelo para alimentar o vício da ansiedade. Só que daí eu falo, você vai ter um pesadelo que você tá morrendo, que você tá caindo num buraco, que você estão te matando, mas você vai continuar os exercícios, porque a gente tá fazendo no seu corpo uma abstinência química dos hormônios gerados pela ansiedade. Então nós estamos criando hormônios contrários. Então tem uma briga ali no corpo, né? O teu vício de preocupação, o teu vício de ansiedade tá em demasia. Aí a gente vai criar exercícios que vão provocar, por exemplo, a respiração específica que está dentro do protocolo ansiedade, e ansiedade zero, ela provoca 1.400 reações químicas benéficas para o organismo. Então tá, você faz a respiração, você provoca aquela cadeia de reação química e você estava acostumado com cortisol elevado, com muita adrenalina, daí você tá ali secretando ocitocina, dopamina, serotonina. Mas o seu corpo ainda tá viciado naquilo. Daí você dorme, ele vai lá e te joga um pesadelo. Quando ele joga um pesadelo, o teu corpo não difere uma emoção gerada da realidade ou do pensamento. Quem já teve pesadelo aqui sabe que acorda suando frio, com o coração acelerado. Ali ele se retroalimenta daquilo que ele estava antigamente viciado. Por isso que o protocolo ele precisa ser acima de 20 dias, 30 dias, para que a gente crie uma nova neuroquímica. Isso eu ensino tudo no consultório, no curso, mas no dia a dia aqui eu vou ensinar isso para vocês também. Vamos lá para as perguntas. A Amanda está aqui comigo e falou que quando sonha, os sonhos são muito agitados. Que o sonho, Olu, é uma extensão do dia, né? Os nossos sonhos são extensão do dia também, mas também são cartas do inconsciente que vêm nos revelar muitas coisas sobre a nossa vida, né? Dentro da psicologia analítica, a gente faz a interpretação do sonho no set terapêutico, né? Dentro do consultório, a gente consegue fazer a interpretação do sonho. Então, se você tem algum sonho que se repete há anos, é importante você fazer uma terapia online ou presencial. Manda um WhatsApp ali para mim, tem o meu WhatsApp na bio, a gente agenda e a gente tem uma técnica de psicologia analítica de Carl Jung, que é o pai da psicologia, onde a gente consegue fazer a interpretação do sonho. A Isaura falou, Adriana, como é difícil ter a casa cheia com os filhos e de repente os filhos crescem e casam e você não tem mais a casa cheia. Sei que tenho que aceitar isso, mas é muito doído. Ô Isaura, talvez você tá com a síndrome do ninho vazio, né? Onde você... É que assim, ó, antes de ser mãe, você é mulher. Antes de ser esposa, você é mulher. Muitas vezes, sendo mãe, nós esquecemos de quem verdadeiramente somos e ocupamos apenas o papel de mãe. E daí, quando os filhos vão embora, quem é essa mãe? Quem é a Isaura? O que ela gosta? O que a faz feliz? Quais são os seus hobbies? Qual o sentido de cada coisinha que tem em casa, né? Porque cada objeto que a gente tem em casa, por exemplo, uma velinha acesa, um cheiro de canela, assim, tudo na nossa casa precisa conversar com a gente, precisa dialogar, então você tem que criar. Mas Isaura, faz o seguinte, amanhã no nosso encontro Acorda pra Vida, eu vou falar sobre isso, tá? Eu até vou anotar aqui. Eu vou falar sobre filhos, tá? Educação dos filhos e como trabalhar com isso, tá? Amanhã no nosso encontro Acorda pra Vida. Se você não puder assistir ao vivo,
os nossos encontros são pela manhã, se assiste gravado depois aqui no Insta ou lá no canal do YouTube. Eu tenho uma filha em casa e me desafia a cada palavra que eu falo. Adriana, como é difícil. Eu tenho muito pesadelo. Corpo de dor reage com os familiares. Somos mais parecidos do que achamos e nos espelhamos e reagimos. Me parece isso. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui em cima. E que daí vai descendo. Corpo dói, cansaço. O Elton, as pessoas são espelhos, né? As relações, elas são não para nos fazer felizes, mas nos fazer despertar, né, Isaura? Então, o que isso está despertando em você? Muitas vezes desperta aquela coisa assim, meu Deus, eu cuidei a vida toda deles, eu me dediquei e agora eles vão embora e eu tô aqui me sentindo sozinha. Aí fica uma historinha mental que você tá contando do fato. A gente vai falar isso amanhã. Gente, o horário eu vou pôr aqui no story. Porque amanhã eu tenho um exame para fazer e eu tenho que olhar minha agenda, o horário do exame. Mas vai ser bem cedinho amanhã a nossa live, tá? Eu acredito que vai ser umas 7 horas da manhã, tá? Umas 7h10 da manhã. Tá bom para vocês esse horário? 7h10? Tá tranquilo ou não? Bem cedinho, porque amanhã eu tenho exame para fazer. Gente, se você não está no nosso grupo, no nosso movimento Acorda pra Vida, manda aí um direct para mim, uma mensagem que eu passo o link. Vamos fazer o print da tela? A Hilda vai fazer agora. Hilda, eu vou ficar paradinha para você fazer. Gente, é para fazer print da tela, postar no story, me marcar, @AdrianaSchmidt, hashtag Acorda pra Vida. E se você ainda não tá no nosso movimento, peça o link para mim. Agora eu vou fazer o sorteio dos comentários da live de ontem. Eu vou sortear um DNA, um resumo do DNA que eu vou mandar no teu WhatsApp. Vamos ver quem vai ser a sorteada. E essa live aqui vai ficar gravada. E eu gostaria que você comentasse para você participar do sorteio, tá? Você vai comentar a live, compartilhar no teu story, me marcar e marcar pelo menos 5 amigas na live, tá bom? Linda, eu não consigo fazer à noite esse horário porque eu tô no consultório ainda. E daí eu chego e daí não dá, à noite eu não consigo, infelizmente. Tem que ser de manhã. Você não conseguiu, Ana? Mas ficam gravadas, tá? É que eu faço de acordo com as minhas possibilidades, porque assim, o dia que eu fizer só live, gente, que eu não atender no consultório, que eu vim aqui todo dia, faço live de manhã e à noite para vocês, e todo o meu conteúdo ele vai estar digitalmente disponível aí nas plataformas do Hotmart, do Eduz. Daí eu posso fazer live em qualquer horário. Mas por enquanto o que me mantém financeiramente é o consultório. Então eu não posso deixar o consultório à noite para fazer lives. Eu até poderia chegar e fazer a live às 9 da noite. Mas a live ela provoca uma adrenalina grande, isso faz o corpo sair aí do ritual do sono, né? Porque antes de eu dormir, eu ponho uma musiquinha, eu desacelero, eu faço todo um processo para que... Então, é de manhã as lives por enquanto, tá? Um dia será à noite. É que tem muitas pessoas que só podem ir no consultório à noite, porque trabalham o dia todo. Então esse é o horário mais
mais disputado, que é o horário da noite do consultório. Tem dias que eu chego 9h30 da noite, 9 horas. Faz, Hilda, faz um print. Então, vocês entenderam para participar do sorteio? Fazer um comentário, marcar 5 pessoas e compartilhar no seu story e me marcar, tá bom? Vou responder o comentário de cada um de vocês. Agora a gente não vai abrir o grupo, que eu preciso fazer umas coisas aqui em casa, mas amanhã a gente abre o nosso grupo aí para as contribuições após a live, tá bom? Gente, fique com Deus. Que a paz de Cristo esteja no teu coração, que o Espírito Santo te ilumine e que essa semana seja maravilhosa e até amanhã para mais um Acorda pra Vida. Se você não faz parte do movimento ainda, manda uma mensagem para mim e entra no nosso grupo. Amanhã a gente vai falar sobre filhos, tá? Tem uma frase sobre filhos que eu acho bem bacana, que é assim: filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? Então até amanhã, às 7h10 da manhã. Espero por vocês. Não esquece de fazer o comentário aqui, tá?